o cenário político e a pessoa com deficiência. É isso mesmo, o cenário político e a pessoa com deficiência, a partir de agora, com o patrocínio de Abner, Adaptações Abner, sua vontade de viver é o que move a equipe das adaptações Abner. Vamos conversar com William Veloso, vereador em Goiânia, com Geraldo Nogueira, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro, e também com o doutor Joelson Dias, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Confere tudo isso comigo a partir de agora. Não esqueça, deixa o like, o seu comentário, compartilhe essa transmissão. Agora, o cenário político e a pessoa com deficiência, no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no Diário PCD. Olá a todos vocês, continuamos na programação do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nesta programação especial do Diário PCD, mais de 12 horas de transmissão ininterrupta no Facebook, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, porque nós temos um assunto muito importante para falar com você a partir de agora: cenário político e a pessoa com deficiência. Vou apresentar os nossos convidados. Antes de mais nada, quero fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa escura e um fundo branco. Quero informar que a vereadora Thalita Cadeirante, que é vereadora na cidade de Taubaté, aqui em São Paulo, ela estaria conosco nesta transmissão, nessa entrevista, mas, infelizmente, ela teve problemas momentos antes de iniciar essa transmissão, portanto, ela não está conosco. Lamentamos imensamente a ausência da vereadora Thalita, mas não faltará oportunidade. A vereadora Thalita estará aqui em outro momento. Mas quero agradecer imensamente aos nossos convidados, Geraldo Nogueira, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na OAB do Rio de Janeiro, William Veloso, vereador na Câmara Municipal de Goiânia, e o professor Joelson Dias, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Por sinal, é por ele que eu quero agradecer a presença e dizer: seja muito bem-vindo, professor Joelson, ao Diário PCD, a esta programação especial. Obrigado, doutor Joelson. A satisfação é toda minha, Abrão, participar desses seus importantes, atuais programas Diário PCD, louvá-lo pela iniciativa e dizer da minha felicidade nesses eventos de comemoração, dia pela luta dos direitos das pessoas com deficiência, participar com tão queridos amigos, prestigiadas autoridades, como o vereador William, meu querido amigo Geraldo Nogueira. E, dito tudo isso, também me apresentar, dizer que sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa branca, sem gravata, um paletó azul escuro e em um ambiente com uma cortina ocre ao fundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Abrão. Alegria é toda nossa, doutor Joelson, alegria é toda nossa. E doutor Joelson é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Geraldo Nogueira, advogado, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Geraldo Nogueira, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco mais uma vez, Geraldo. Muito bom dia, Abrão. Bom dia, querido amigo Joelson, a quem eu tenho a satisfação sempre de encontrar e participar do debate junto. Também um prazer enorme conhecer aqui o vereador William Veloso, a todos vocês que nos assistem aí pelas redes sociais. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque o programa muitas das vezes é visto até na madrugada, né? Eu também me apresento como um homem branco, estou usando óculos, tenho os cabelos grisalhos, estou com uma camisa escura, sem gravata também. Eu estou no escritório, tenho um sofazinho atrás com umas almofadas, tem uns quadros bem carioca na parede, né? O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar do outro lado em quadros, né? E uma mesa redonda ali de reuniões com um vasinho de plantas. Essa é a minha descrição. Prazer enorme estar aqui no Diário PCD, esse instrumento de comunicação que eu vi nascer, né, na condução aí do querido amigo também, Abrão Dib,
né? Essa comunicação tão importante que traz visibilidade para o segmento de pessoas com deficiência, que ainda é muito necessário na sociedade. É bom que todos sigam aí o Diário PCD, a gente precisa engrossar esse meio de comunicação, esse instrumento tão importante, viu, Abrão? Obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Geraldo é um dos grandes parceiros do Diário PCD, assim como o Dr. Joelson, assim como o vereador William Veloso, pelo qual quero cumprimentar, agradecer, vereador William Veloso, lá da cidade de Goiânia, o querido Goiás, né? O pessoal fala do Goiás. Ei, Goiás, que eu gosto. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco, viu? Bom dia a todos. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Quero saudar o Dr. Joelson Dias, Geraldo Nogueira, e dizer da nossa satisfação em poder estar aqui, né, batendo papo, aprendendo com vocês. E Goiânia está à disposição de todos aqui. A cidade do Pequi hoje, inclusive, temos uma atividade agora às 10 horas, em alusão aqui ao Pequi nosso de Goiás, né? Sempre que possível, vindo em Goiânia, nos procure aqui na Câmara Municipal, que é um maior prazer em receber vocês. Estamos à disposição aqui para esse bate-papo. A minha descrição: eu tenho pele clara, estou com uma barba meio já começando a querer ficar grisalha, cabelos castanhos claros, estou com uma camisa azul, uma gravata amarela, em alusão aí à vitória nossa ontem no Brasil, né? Sofrida, mas conseguimos uma vitória no final, e um paletó azul escuro com ao fundo uma parede bege claro com uns quadros aqui que não dá para as pessoas definirem o que é, mas são 2 diplomas aqui que nós temos o orgulho aqui e a satisfação e agradecer a Deus por ter conseguido formar em economia, em direito também, mesmo me tornando usuário de cadeiras de rodas com 17 anos de idade, encontrando as nossas faculdades aqui numa situação de completo desconhecimento em relação às ferramentas de acessibilidade. E é por isso a nossa luta aqui pela representatividade da pessoa com deficiência e conquista, né, de direitos que estão elencados aí nas nossas leis maiores, né, leis extravagantes também, mas que infelizmente ainda temos que buscar que sejam cumpridas. Então, acho que esse momento é importante para que a gente possa discutir, mostrar para a sociedade, levar as informações e trazer informações para nós também de como construirmos um mundo melhor, uma cidade melhor, um país melhor para as pessoas com deficiência. Prazer muito grande estar com vocês. Legal, que alegria, doutor William Veloso, vereador em Goiânia, doutor Geraldo Nogueira, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro, doutor Joelson Dias, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, com o qual quero começar já falando sobre esse cenário político e a pessoa com deficiência. Doutor Joelson, nós passamos por um período eleitoral em 2022 e nós tivemos aí um número bem considerável de pessoas que se dispuseram a disputar um cargo público e se identificaram como pessoas com deficiência. O senhor que está dentro do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor que conhece todo o trâmite desse processo de envolvimento das pessoas com deficiência, qual foi a sua avaliação ao finalizar este processo eleitoral de 2022 com as pessoas se propondo a ocupar cargos públicos? Qual foi a sua avaliação em relação a tudo isso, doutor Joelson? Abrão, a gente tem sempre que pensar em uma perspectiva extremamente otimista, extremamente positiva, sempre que a gente vê as próprias pessoas com deficiência, primeiro participando como eleitores, eleitoras, depois postulando as suas próprias candidaturas. A gente não tem uma convenção da ONU, uma lei brasileira de inclusão, defendendo a autonomia, defendendo a independência, a acessibilidade, a inclusão, se não for exatamente para que as pessoas possam exercer, na sua mais absoluta plenitude, todos os seus direitos, em igualdade de condições com os demais indivíduos, inclusive os direitos políticos, de votarem e serem votadas.
Por isso é muito significativo o crescimento do número de eleitores e eleitoras com deficiência nos últimos pleitos. Hoje já passa de 1 milhão de eleitores e eleitoras que se apresentam como eleitores com deficiência e vem aumentando também o número de candidaturas. Mas o que fica até para a investigação acadêmica é que esse número, em termos percentuais, ainda não reflete aquele, enfim, 24% da população brasileira, praticamente 46 milhões de brasileiros, brasileiras, segundo o censo de 2010, que seriam pessoas com deficiência. São sempre percentuais, tanto de eleitores e eleitoras, como candidatos e candidatas com deficiência, bem aquém desse percentual de pessoas com deficiência na sociedade. E isso nos motiva a pensar que, do mesmo jeito que se tem buscado medidas de incentivo à participação das mulheres e de pessoas negras, nós também teremos que criar as mesmas condições, as mesmas ações afirmativas para assegurar uma maior participação e, o que é mais importante, representatividade das pessoas com deficiência. Mais do que participar das eleições, o que, claro, é importante é garantir assento nos parlamentos e em outras instâncias de poder. E, para isso, precisa de mais recursos financeiros nas campanhas, tempo de rádio e televisão, acessibilidade em toda a propaganda eleitoral, tanto dos candidatos, candidatas, como dos partidos políticos, uma publicidade institucional que já é feita, mas precisa ser aprimorada, incrementada pela própria Justiça Eleitoral, principalmente no ano anterior às eleições, para que as pessoas com deficiência sintam-se motivadas a se filiarem nos partidos políticos, primeiro, para que possam participar da escolha de candidatos e candidatas comprometidos com a pauta e depois, é claro, criarem as condições para que elas mesmas, dentro do seu protagonismo, e é isso que se espera, possam as pessoas com deficiência também se lançarem candidatas. Então, o saldo é positivo, porque cresceu o número de eleitores e eleitoras, candidatos e candidatas, mas ainda são inúmeros os desafios para que a gente possa fazer com que esses números correspondam ao percentual de pessoas com deficiência na sociedade e, mais do que isso, criarmos condições reais de campanha, de propaganda, para que as pessoas com deficiência, candidatos e candidatas, possam disputar em igualdade de condições com os demais a sua eleição. Vereador William Veloso, da Câmara Municipal de Goiânia, eu imagino que muitas vezes estar no parlamento, estar numa casa legislativa é muito importante, mas a falta de outros parlamentares para buscar algumas das principais ações pela pessoa com deficiência e para a pessoa com deficiência, faz falta ter mais pessoas ocupando essas cadeiras no legislativo. Não só nas câmaras municipais, mas como nas assembleias legislativas e também na Câmara dos Deputados. O senhor sente essa dificuldade, vereador William, em não ter este número de pessoas para poder fazer uma união em busca de conquistas para as pessoas com deficiência de todo o Brasil? Excelente sua pergunta. Nós sentimos muito a compreensão de determinadas demandas, a necessidade de execução das mesmas. Quando você narra estas para uma pessoa, um parlamentar, no caso, com deficiência, você consegue ser ouvido e consegue ser entendido com muita rapidez. A pessoa vive na teoria e vive na prática aquela situação. Então, o que a gente vem experimentando é justamente essa dificuldade de poder convencer nós que estamos na maior cidade do Centro-Oeste, aqui como parlamentar, uma primeira tentativa aqui em 2020, nós conseguimos ser eleito vereador na cidade de Goiânia. Eu sou usuário de cadeira de rodas, me tornei usuário de cadeira de rodas desde os 17 anos de idade, já são mais de 30 anos,
E na história da nossa capital, eu sou só a terceira pessoa com deficiência a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. O Estado de Goiás, na Assembleia Legislativa, nós tivemos até hoje um parlamentar em toda a história do Estado de Goiás, então não tivemos nenhum agora. Fui candidato a deputado estadual somente 20 meses depois da nossa eleição para vereador, e pude constatar que nós temos que avançar muito, principalmente no entendimento das outras pessoas com deficiência, da necessidade de ter parlamentares que mostrem, né, e que possam exercitar essa representatividade, pelo menos uma oportunidade para a pessoa com deficiência poder mostrar o seu trabalho. Então, nós não tivemos isso, infelizmente. Constatei, além da falta de recursos que o Dr. Joelson tão bem comentou, as ferramentas de acessibilidade para a pessoa com deficiência poder chegar até seus pares de uma forma antecipada, né? É muito importante, se faz necessário realmente, mas também pude constatar que a pessoa com deficiência ainda, em sua grande maioria, ainda, pelo menos aqui no nosso estado de Goiás, ainda não despertou por essa necessidade aí de um corporativismo sadio, que eu costumo dizer. Nós temos representantes nas Assembleias Legislativas aí da saúde, da segurança pública, né, das igrejas, mas nós ainda não conseguimos ainda chegar até a pessoa com deficiência e ela falar, não, o meu candidato ou os meus candidatos são esses, porque eles têm capacidade e eles são pessoas com deficiência e vão poder, pelo menos, acenar aí por um quadro onde nós vamos ser ouvidos com mais facilidade, vão ser pessoas que, em tese, vão buscar soluções para as nossas demandas. Ainda somos reféns aqui, os nossos eleitores, de emendas parlamentares, de deputados estaduais, deputados federais, até os próprios prefeitos das cidades, que ficam com vontade, expressam para a gente uma vontade de apoiar, mas que temem muito por represálias, caso aquela campanha não seja exitosa. Então, isso é muito triste, desculpa a expressão, a gente constatar que o nada sobre nós sem nós, na hora que ele precisa efetivamente ser colocado em prática, nós mesmos, eu repito que eu estou narrando aqui um cenário do nosso estado, eu acredito e quero acreditar que outros estados já chegaram numa situação onde a pessoa com deficiência já tenha essa consciência de que, se não for nós, por nós, dificilmente, né, nós vamos encontrar pessoas que saibam ler aquilo que realmente nós precisamos. Eu não estou aqui para desmerecer nenhuma pessoa. Eu acho que o nada sobre nós sem nós ele pode ser expandido aí para pessoas que gostam da causa, que são afetos à causa, que têm pessoas na família com deficiência, que são pais e mães de pessoas com deficiência. Mas a minha esposa, eu tenho 32 anos de casado. Quando eu sofri o acidente, eu tinha uma namorada, tinha 6 meses que nós estávamos juntos, e nós estamos até hoje, graças a Deus, juntos. E ela fala, William, tem 32 anos que eu sou casado com você, que eu durmo contigo, mas eu não sei 100% das suas necessidades. É só quem dorme, acorda, pessoa com deficiência, que sabe das agruras, das necessidades que nós temos. Então, a gente tem a esperança de que a gente mude esse cenário aí nas próximas eleições, mas para isso nós temos que criar um caminho antes das eleições para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa ter a oportunidade de levar até as pessoas quais que são as nossas demandas e a necessidade de termos representantes nessas casas. Além do executivo, do judiciário, o judiciário já caminhou um pouco mais, mas o executivo
talvez até menos do que o legislativo em termos de participação das pessoas com deficiência. Esse eu acho que é o grande desafio nosso. Voltando para a sua pergunta e já encerrando, a dificuldade é muito grande de mostrar para uma pessoa, para um secretário, para um prefeito, é aquilo que ele, infelizmente, não tem a vivência, e ele não tem assessoria. Falta isso, falta pessoas superintendentes, gerentes, secretários com deficiência para ocupar pastas, principalmente as pastas mais específicas para nós, para que a gente possa ser ouvido e que dê a importância necessária para as nossas demandas. Mas a minha esperança é de que a gente vá construindo um cenário aí, que vá propiciar momentos melhores para o nosso segmento. Momentos melhores e construção de um cenário, que disse o vereador William Veloso. E aí eu quero comentar com o Geraldo Nogueira, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. O Geraldo, ele está no Rio de Janeiro, mas ele tem relação com todos os estados brasileiros, com os membros das comissões da OAB de todos os estados brasileiros. Qual é a leitura que vocês da OAB, Geraldo, podem fazer em relação a esse cenário político? Realmente as dificuldades para as pessoas com deficiência impedem que elas estejam ocupando um cargo no legislativo, no executivo, no judiciário? O professor Dr. Joelson Dias havia se manifestado alguma coisa, doutor Joelson? Não, eu também estou ansioso para ouvir o nosso Geraldo, que com toda a experiência que tem, já foi candidato também ao longo desses anos, com certeza saberá também nos orientar para o que se faz tão necessário para, enfim, a efetivação dos direitos políticos das pessoas com deficiência. Mas, de qualquer sorte, Abrão, como você me chamou, eu só queria complementar, vereador William, se me permite, legal. além das instâncias de poder público, nós temos que pedir, reivindicar também uma maior participação das pessoas com deficiência, também nas entidades da própria sociedade civil organizada. Qualquer fórum, qualquer grupo, qualquer comissão, qualquer junta diretiva, qualquer diretoria, é muito importante que a gente busque, tente contemplar também as pessoas com deficiência. Isso vale para as igrejas, vale para as associações, vale para os partidos políticos, enfim, para um sem número de entidades que com certeza se beneficiariam e muito por conta da diversidade, contemplando também as pessoas com deficiência nessas instâncias de poder. Legal. Geraldo, a sua avaliação, Geraldo, o seu comentário. Olha, eu ouvindo aqui os amigos, né, Joelson e o vereador William Veloso, e os seus comentários, Abrão, me fez aqui lembrar de uma expressão, né, que o mundo político, na verdade, ele é um espelho, né, da sociedade. Ele é o que é a sociedade, né? Um espelho, é como se fosse uma radiografia, né, onde você sintetiza toda a sociedade dentro daquela radiografia ou dentro daquela fotografia, vamos dizer assim. Então, o mundo político, principalmente o parlamento, ele espelha exatamente o que é a sociedade. Então, se nós temos pessoas que mentem no parlamento, é porque a sociedade ainda mente muito, né, no seu todo. Se nós temos pessoas que cometem erros, né, como desviar recursos, por exemplo, é porque a sociedade ainda tem um comportamento muito corrupto nas mínimas coisas, que vai refletir no parlamento, né? O parlamento não é o mundo político ele não é uma coisa à parte da sociedade. Ele é formado pela sociedade, então ele espelha exatamente o que é a sociedade. E aí, voltando, né, para essa questão nossa da inclusão da pessoa com deficiência, da visibilidade da pessoa com deficiência como agente político, esse espelho não mente, né? Hoje a sociedade exclui a pessoa com deficiência, ela ainda é muito excluída do meio social, é invisível dentro da sociedade, né? Por mais que nós tenhamos avançado na questão de ter uma legislação, principalmente no Brasil, né, bastante complexa e bastante contemplativa de inclusão, de acessibilidade, de direitos, de benefícios, por mais que tenhamos isso, por mais que a sociedade tenha avançado na conscientização da necessidade de incluir,
há um fenômeno da invisibilidade social, mesmo diante dessa conscientização da sociedade, há um fenômeno da invisibilidade da pessoa com deficiência. E isso é nitidamente refletido no parlamento. Olha, eu não tenho dados dessa última eleição, que acabou agora, né, no início do mês passado. Nós temos, mas tem dados, por exemplo, da eleição de 2020, na qual o vereador foi eleito e da qual eu fui candidato a vereador pela cidade do Rio. O Joelson disse bem, eu já fui candidato a vereador e fui candidato também a vice-prefeito, né? Isso já um tempo mais atrás. E então tive essas duas experiências. Mas essas eleições, por exemplo, de 2020, a participação da pessoa com deficiência no processo representou 1% dos candidatos a cargo eletivo, o número de pessoas com deficiência representou 1%. Ora, se nós somos, né, pelos dados da ONU, 24%, e pelos dados do grupo de Washington, nós chegamos a 7% das pessoas, no mínimo, a gente deveria ter sido, pelo menos, aí de candidato, uns 5%. Pelo menos, né? Porque esse dado de Washington, ele pegou aqueles 24% do censo de 2010 e interpretou o seguinte, que pessoas com efetiva dificuldade de enxergar, andar, escutar, compreender as coisas, teriam uma deficiência. E esse número chegaria a 6,9%, 7% da população. Olha, ainda é um número expressivo de pessoas com efetiva dificuldade. Se você... O próprio grupo ele fez um outro levantamento que é pessoas com alguma dificuldade de enxergar, de andar ou de se movimentar, etc. Aí chega a 18% da população. A gente não chega aos 24%, mas nós temos um número expressivo que poderíamos, então, ficar na média dos 18% da população com deficiência. Ora, como você tem 18% da população formada por pessoas com deficiência e você tem candidatos numa eleição, só 1% de pessoas com deficiência. Alguma coisa está estranha nisso, né? E isso é explicado exatamente por essa dificuldade que a pessoa com deficiência tem de participar desse processo. E aí eu lembro de uma coisa muito clara, né? Hoje já se tem cotas, por exemplo, para candidatura, não estou falando cotas para candidato, mas, ou melhor, para vagas no parlamento, mas para candidatos a essas vagas. Nós temos hoje para mulheres e para pessoas negras, né? Nós temos lá. E não tem para pessoa com deficiência. E aí eu perguntaria aqui, por exemplo, num processo eletivo, quem tem mais dificuldade, né, para promover um processo eletivo? Uma mulher, uma pessoa negra ou uma pessoa com deficiência? Sem querer desmerecer ninguém, mas uma pessoa com deficiência, uma pessoa cega, uma pessoa com tetraplegia, com paraplegia, ela vai ter muito mais dificuldade nesse processo do que esses outros segmentos que precisam de proteção pela exclusão social que tem. E nós, além de termos a exclusão social que temos a dificuldade física da coisa, né? Olfática da coisa, né? Então, como uma pessoa em cadeira de roda sai, vai, entra nas comunidades, chega ao seu público, é muito mais complexo. Né? Então, e não tem essa proteção das cotas, né? Que inclusive, no final também se significa cotas de recursos de campanha para que essa pessoa possa fazer sua campanha. Então, por aí, nós já vemos que há uma dificuldade muito grande, ainda há uma exclusão muito grande, e a pessoa com deficiência, o vereador lembrou bem, né, por mais que a gente reconheça, né, eu mesmo tenho pessoas sem deficiência que eu reconheço assim como ativistas brilhantes. Às vezes parece até que a pessoa tem mais uma deficiência do que a pessoa que tem, porque ela vive aquilo na essência. Mas a autorrepresentação, no meu entender, pelo menos nos órgãos de gestão pública, né, nós já deveríamos ter avançado para ser feita só por pessoas com deficiência. Olha, hoje nós temos a maioria dos órgãos gestores, são secretarias ou outros órgãos com outros nomes, né, ligados ao poder público municipal, estadual e federal, que são geridos por pessoas sem deficiência. Eu pergunto para você, no movimento de mulheres, se admite uma secretaria dessa ser ocupada por um homem? No movimento movimento racial, se admite um homem branco
ocupar, ou uma mulher branca, ocupar uma cadeira dessa representando as pessoas negras, ou LGBT também, se permite? Não, mas com a pessoa com deficiência ainda acontece. Então, são sinais do avanço que nós temos que ter ainda para essa inclusão. E essa representação no parlamento da pessoa com deficiência é importantíssima. Por mais que um parlamentar vivencie essa causa no dia a dia, né, por mais que ele seja um ativista da causa, ele, na hora que está ali, é o que o vereador falou, ele não tem essa vivência diária, ele não acorda e dorme pessoa com deficiência. Então, essa defesa, muitas das vezes, de simpatizantes da causa dentro do parlamento, ela acaba passando por um viés assistencialista e não de uma inclusão real, porque ela passa, até porque para ele, né, para esse parlamentar, essa visão assistencialista é um recado muito bom para ele do ponto de vista eleitoral, para os seus eleitores, porque olha como eu faço essa ação social bem. Né? No fundo, é esse recado. E quando a pessoa está em causa própria, ela não passa esse recado. Ela está em causa própria, ela está numa causa, não é porque ela está fazendo um assistencialismo, é porque ela vivencia aquilo e entende da necessidade de mudanças naquela área. Então, fala com propriedade. E aí, para citar uma parlamentar, nós temos o caso da senadora Mara Gabrilli, né, que muito bem representa isso, e, dadas as posturas dela, o respeito que a gente vê que ela tem dentro do parlamento, por os colegas parlamentares compreenderem essa posição dela dentro do parlamento. Eu paro por aqui e devolvo a palavra ao querido Abrão. Não, eu só queria... o Diário PCD fez um trabalho de buscar, depois das eleições, a representatividade da pessoa com deficiência. Efetivamente, a pessoa com deficiência. Não vou dizer que a mãe de uma criança com síndrome de Down, a mãe de um autista... se eu for fazer isso, esse número aumenta muito. Um dos exemplos seria o senador Romário, que tem uma filha com síndrome de Down. Não vou fazer esse tipo de avaliação. Mas nós, por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós perdemos uma cadeira e ganhamos outra. Nós perdemos Felipe Rigoni, que é deputado federal pelo Espírito Santo, com deficiência visual, mas foi eleita a Amália Barros, pelo Mato Grosso, que tem monocular. Então, na Câmara dos Deputados, nós permanecemos com um parlamentar com deficiência apenas, né? E aí, nós temos no Rio de Janeiro uma deputada estadual, a Élica Takimoto, que foi eleita para a Assembleia do Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós permanece o deputado estadual Rafael Silva, deficiente visual, e aí tem Andréa Werner, que também tem um filho com deficiência e tal. E São Paulo tem um senador que foi eleito, apesar dele não admitir, Marcos Pontes, o senador eleito por São Paulo, tem uma deficiência auditiva. Ele não comenta sobre isso, mas nós temos essa representatividade. Nós, praticamente, crescemos muitíssimo pouco no parlamento a partir do ano que vem, mas nós lutamos muito com quem estavam representando as pessoas com deficiência durante esse ano todo. Tivemos grandes batalhas e aqueles poucos foram fortes demais, porque foram muitas brigas, não é, doutor Joelson? Muitas dificuldades, e nós tivemos no momento que precisávamos um apoio, e um apoio muito importante para manter, pelo menos, alguns dos direitos das pessoas com deficiência. Três observações, Abrão. Primeiro, que todas essas ocorrências, esses números, esses percentuais, que não correspondem ao número real de pessoas com deficiência na sociedade brasileira, só revelam isso que o vereador William e o nosso querido Geraldo vêm de nos dizer, que realmente precisamos de mais e mais políticas públicas. Por incrível que pareça, precisamos continuar falando de tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade, para que a gente possa, como eu dizia, garantir não somente maior participação política, mas o que realmente importa, que é maior representatividade, mais assento nas assembleias legislativas, nas câmaras, na Câmara dos Deputados e em outras instâncias de poder.
Geraldo fazia referência a essa necessidade de, mais do que cotas de candidatura, falarmos em assentos, em cotas de assentos nas assembleias, e tem uma PEC do próprio senador Romário tramitando, a 34/2016, não é o melhor modelo, mas pelo menos é uma proposta, uma iniciativa que merece maior debate, merece reflexão, porque o caminho, eventualmente, se não melhorarmos esses números, será efetivamente o de se buscar mesmo assentos efetivos nos próprios parlamentos para que se tenha essa maior representatividade. Uma segunda observação é de que nós não podemos esquecer o louvável trabalho que vem sendo feito pelo Diário PCD, pelo Abrão Dib, que durante as eleições já fazia esse levantamento do número de candidatos e candidatas com deficiência, fez vários programas, inclusive, com os próprios candidatos e candidatas, e depois, tão logo terminadas as eleições, já nos trouxe esse levantamento. E esse levantamento é muito importante, porque é ele que mostra que, apesar de todo o esforço, apesar de toda a publicidade, ainda estamos muito longe dessa participação política, dessa representatividade que, na prática, revelariam a efetividade dos direitos políticos das pessoas com deficiência. E, por conta disso, é que estão postos, então, todos os desafios. Se não fosse o parlamento dessa última legislatura, a Câmara dos Deputados, nós teríamos sofrido reveses, por exemplo, no que diz respeito à lei de cotas. Precisou mesmo do parlamento brasileiro atuar, porque em determinado momento tramitava um projeto de lei, o 6.159 de 2019, quase que permitindo às empresas trocar a vaga das pessoas com deficiência pelo simples pagamento de uma multa. Foi o parlamento que, na verdade, consciente do retrocesso que seria a revogação, a derrogação de algum aspecto da lei de cotas, que travou a tramitação desse processo. Mas foram várias as ameaças ou os retrocessos dos direitos das pessoas com deficiência, lamentavelmente, nesse último governo federal. Ou seja, agora teremos que ver o que houve efetivamente de retrocesso para recompor, tentar reformar a legislação, revogar alguns decretos, na expectativa de que se possa continuar naquilo que se espera, no avanço, no aprimoramento das políticas públicas. Nós tivemos uma modificação no CONAD, o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, a ANPID, que é a nossa associação dos membros do Ministério Público, enfim, sempre atenta aos direitos das pessoas com deficiência e dos idosos, deixou de integrar o CONAD, nós perdemos a Comissão de Assuntos Normativos, enfim, algumas mudanças que foram feitas. E aqui, Geraldo, me parece de fundamental importância louvar a ação do atual secretário Cláudio Panoeiro. O CONAD, enfim, pôde atuar, pôde prosseguir, porque mesmo integrando o atual governo como secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, o secretário Cláudio Panoeiro conseguiu levar adiante as principais deliberações do CONAD, manteve o CONAD funcionando e mais, evitou levar alguns temas polêmicos à votação que comprometeria ainda mais o trabalho do CONAD. E dentro daquilo que foi deliberado pelo CONAD, o secretário prontamente atuou e levou adiante as deliberações. É preciso fazer aqui essa ressalva, porque, enfim, nós precisamos resgatar o CONAD, pela importância que tem o CONAD, inclusive como espelho para os demais conselhos estaduais, conselhos municipais, e toda uma política, na verdade, de participação cidadã. Um dos primeiros atos do governo, que termina o seu mandato agora, foi justamente extinguir conselhos, comitês, comissões, grupos. Precisou, logo no início do governo, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para conter a eliminação, a extinção desses conselhos sociais, dessa participação social tão importante. E um outro tema que preocupa bastante também é o decreto 10.502 de 2020, enfim, comprometedor a mais não poder da educação inclusiva
precisou de uma liminar do Supremo Tribunal Federal para fazer valer a Convenção da ONU, para fazer valer a Lei Brasileira de Inclusão, no que diz respeito à educação inclusiva. Então, essa é um outro tema, um outro importante assunto que o atual governo que entra também deverá cuidar, porque a sociedade brasileira, pelo menos uma boa parcela do segmento das pessoas com deficiência, espera que esse decreto 10.502 seja revogado. Enfim, nós temos aqui vários outros temas, vários outros assuntos de fundamental importância que a gente precisa resgatar, recompor, para que a gente possa continuar avançando, continuar aprimorando na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, mas certamente o vereador William, o nosso querido Geraldo, também terão aí outros exemplos dos desafios que se colocam agora, que se põem para o governo que será empossado a partir de janeiro. Geraldo Nogueira, nós temos um cenário já construído e temos que trabalhar com aquilo que nós podemos contar para ter este avanço necessário ou resguardar aquilo que nós temos que resguardar. A sua avaliação, já caminhamos já para um outro tema, mas quero agradecer imensamente e queria a sua avaliação sobre este cenário que nós temos agora, Geraldo. Olha, eu queria aqui endossar as palavras do Joelso, do Dr. Joelso, com relação à atuação do Cláudio Panoeiro frente à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu também vejo assim que ele teve uma atuação muito, está tendo ainda, né, porque não terminou o mandato, muito efetiva, tem sido muito importante, foi muito importante no momento de dificuldades que o Conselho Nacional, o CONAD, encontrou dificuldade até de não existir durante um período, ficou num limbo jurídico, e ele teve um papel muito importante, está tendo um papel muito importante. Nós mesmos, agora, recentemente, apresentamos, através da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do OAB do Rio de Janeiro, apresentamos a sugestão de mudança do decreto, se não me engano, é o 10.599, que trata da identidade civil brasileira, né? A nova identidade, carteira de identidade brasileira, vai ter um novo modelo. E esse decreto não mencionava a pessoa com deficiência. Ele trazia no modelo da carteira os símbolos, mas não falava nada em nenhum artigo sobre pessoa com deficiência e nem sobre os símbolos. Nós apresentamos uma sugestão de mudança no decreto, incluindo alguns artigos contemplando a questão da deficiência, e o Cláudio Panoeiro, prontamente, através da secretaria, assumiu a responsabilidade de levar isso aos órgãos internos do governo federal para que haja essa mudança, levou o CONAD, eu acho que o CONAD já deliberou sobre o assunto e provavelmente a gente deva ter essa mudança. Veja bem como é importante a atuação, né, de um secretário que, exatamente, ele por ser uma pessoa cega, né, está representando bem e sente a necessidade, sabe, né, como conduzir isso. Então, é uma outra preocupação que nós temos também, viu, doutor Gelson, para o futuro, é que o governo que vem aí, eu acho que tem um desafio muito grande de escolher uma pessoa com a competência, né, e a capacidade de atuação que tem o doutor Cláudio Panoeiro. E é importantíssimo isso, né? Não basta ser um militante político, tem que ter conhecimento técnico para estar à frente de uma secretaria como essa. Eu só queria complementar, para complementar a fala do Dr. Joelson, na importância do Conselho, é que para você exercer uma transversalidade da política, né? E hoje, no Brasil, a única secretaria que tem feito, né, um ensaio de transversalidade, que ainda não é uma transversalidade completa, porque ele falta plano, né? E nós tivemos lá atrás um plano, que foi até no governo da presidente Dilma que aconteceu, isso foi um plano muito bom, foi o Viver Sem Limites. Mas, infelizmente, ele ameaçou sair do papel em alguns locais, mas não chegou a sair. Então, para você ter uma transversalidade da política pública, você teria que ter quatro pilares que são muito importantes. O primeiro deles é você ter o órgão gestor. Vamos falar do governo federal. No caso, a Secretaria lá Nacional da Pessoa com Deficiência seria esse órgão. Poderia ter outro nome, poderia ser coordenadoria, isso não importa. Você tem que ter um órgão gestor da política. Esse é o primeiro pilar. O segundo, você tem que ter um órgão de controle, que aí, no caso, né, por causa da nossa Constituição Federal, de 88, nós temos como órgão de controle os conselhos, mas pode ter outro nome também, pode ter outra configuração.
Mas, no caso do Brasil, por causa da Constituição, nós temos o Conselho. Então, é o segundo pilar. O terceiro é você ter plano. Você tem que ter um plano de ação nacional, no caso, já que eu estou falando do governo federal, né? Nós teríamos que ter um plano de ação nacional dessa política de inclusão. O programa Viver Sem Limite, o projeto ou o programa Viver Sem Limites, foi um plano, né, que não aconteceu, lamentavelmente. Antes desse plano, nós não tivemos nenhum, nem depois desse plano tivemos nenhum. E tivemos um que não foi à frente. Então, nós ainda precisamos de um plano. E o quarto e último pilar é ter uma espécie de financiamento. Você tem que ter recursos para implementar o plano, né, para toda essa máquina funcionar. Então, veja bem, nós já temos órgãos de gestão, já temos órgãos de controle, está nos faltando recursos e plano, né? Então, assim, há um esforço muito grande hoje da Secretaria de fazer a transversalidade nessas conversas internas com os órgãos, né? Quando nós apresentamos, por exemplo, essas sugestões modificativas do decreto lá da carteira de identidade, ele tem que botar isso embaixo do braço e ir de órgão em órgão. Se tivesse um plano de ação, né, que todas as secretarias ou todos os órgãos de governo, ao emitir uma política, obrigatoriamente teria que passar pelo crivo do controle e pelo crivo da gestão da pessoa com deficiência, obrigatoriamente, sob pena daquele programa de governo, independente da que área que for, saúde e tal, não ir à frente. Se nós tivéssemos isso, nós estaríamos inseridos e fazendo a transversalidade da política. Mas hoje nós não temos isso. A transversalidade é feita com a pasta embaixo do braço e uma peregrinação de imploração a cada ministro ou secretário de outras pastas para que inclua aquilo que faltou sobre a deficiência. Então, nós precisamos avançar muito. Quando a gente faz essas avaliações, né, e nós vimos lá o percentual no parlamento, vimos a invisibilidade, nós vimos já outros segmentos se autorrepresentando e nós ainda não, ressalta aos olhos essa invisibilidade, essa dificuldade que nós temos ainda de nos apresentarmos na sociedade como é merecido pelo percentual que o segmento de pessoas representa dentro da sociedade. Então, nós estamos longe ainda, lamentavelmente. Avançamos porque nós éramos totalmente excluídos, nós estávamos fora do muro da cidade, nós fomos colocados para dentro, mas fomos colocados para dentro num canto ainda, não temos inclusão, nós ainda somos excluídos ainda, somos invisíveis. Então, quando a gente fala do antes, nós vemos que nós avançamos, mas quando a gente fala das necessidades que ainda precisa, a gente vê a distância, né, o caminho que precisa ser pavimentado, né? A gente só pavimentou um breve trecho dessa estrada que é longa. Vereador William Veloso, esse longo trecho que é longo, esse longo trecho, né, que está pavimentado, mas nós temos muito para seguir em frente ainda, é aquilo que passa pelo parlamento. E o senhor aí na Câmara de Goiânia, assim como outros representantes nas câmaras municipais, assembleias, Congresso Nacional, Senado Federal, tem uma importância muito grande para esse cenário político, e nós queremos parabenizar o trabalho que o senhor faz, a maneira como o senhor apresenta o seu trabalho para outros parlamentares também. Queremos agradecer a sua avaliação para a gente finalizar esse tema sobre o cenário político e a pessoa com deficiência, vereador. Eu só queria voltar rapidamente na fala do Geraldo em relação à necessidade de se exercitar o princípio da isonomia no tocante às prévias, né, às eleições, às pré-campanhas, tratar de forma desigual, né, as pessoas, tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Eu vou te dar um exemplo, Joelson. Eu tive bem menos dificuldades na campanha em 2020 por causa da Covid, por causa da pandemia, né? Nós, pessoas com deficiência, tivemos o nosso cenário em relação à pré-campanha e à campanha ficou muito próximo de quem não tinha deficiência, porque praticamente não houve campanha externa. Então, nós tivemos condição de uma disputa com a igualdade muito próxima, porque foi muito dado, a campanha foi muito ali nas redes sociais. E eu experimentei as dificuldades agora, e eu elenquei aqui
exemplos muito simples, mas que têm um impacto muito grande para diferenciar uma pessoa com deficiência da sem deficiência. Por exemplo, o político ele precisa fazer caminhada pelas cidades. As nossas cidades não têm calçada, eu não conseguia ir numa quadra junto com a minha equipe. A pessoa queria me ver, é costume, o eleitor quer ver o parlamentar, quer que ele ande na cidade, quer que ele vá no comércio, naqueles últimos dias visitando. Eu não tinha condição de ir. Os carros de som são tudo alto, não tem como você subir no carro de som, ele não tem acessibilidade. Se você for carregado, se for te subir num carro daquele, é perigoso você cair e ainda ficar pior ainda, lesionar até mais. Os comitês políticos são tudo improvisados, são de em pouco tempo. A maioria com brita, você não consegue andar na cadeira de roda para chegar no local onde você vai ter a possibilidade de fazer um discurso e tal. Os palanques não tem rampa, são todos com 1 metro de altura, você não consegue chegar. Então, são exemplos. Os estúdios para gravar os programas de rádio e televisão acessíveis, você não consegue chegar no primeiro andar, não tem o intérprete de Libras, o candidato a candidata, às vezes, não só a questão de pagar, tem que convencer a produtora, o próprio partido que precisa do intérprete, ou seja, a gente poderia seguir aqui, talvez, horas e mais horas, lamentavelmente, enumerando todos esses exemplos, a justificar, como você vem dizendo muito bem, com a propriedade, o conhecimento, a experiência de sempre, os desafios que temos pela frente quando falamos de aprimoramento e efetivação também dos direitos políticos das pessoas com deficiência. Exato. Isso e tudo. Se você não tiver, e aí o Geraldo tão bem colocou, nós precisamos de pensar, provocar a nossa Câmara, né, o Congresso Nacional, no sentido de ser aprovada uma lei aí que nos permita, mesmo que num período, né, 10, 20 anos aí, uma cota para que a pessoa com deficiência possa ter uma oportunidade maior de ingressar e de ter voz e vez aí nos parlamentos do nosso país. Então, é uma demanda que ela tem que se iniciar agora no próximo governo, para que a gente busque diminuir essa injustiça aí numa disputa aí por um pleito, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir chegar lá. Se nós não conseguirmos chegar lá, nós não vamos conseguir convencer os nossos pares parlamentares, não vamos servir de veículo de didática para evitarmos aí projetos de leis equivocados, projetos de leis sem escutar a pessoa com deficiência. Você tem uma ideia, tem um parlamentar aqui em Goiás que, no ano passado, colocou aí para todos ouvirem aí que ele tinha criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui no estado de Goiás. A primeira pergunta que eu perguntei para ele foi se foi baseado no nosso Estatuto Federal, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Nem ele, nem o jurídico dele sabia da lei. Para que construir um estatuto para o estado de Goiás se nós já temos uma lei maior que ela é aplicável aí em todos os níveis aí tanto estadual como municipal. Então, isso é falta da representatividade, da verdadeira representatividade, e como bem disse o Geraldo, com pessoas que a deficiência é uma mera situação, pessoas preparadas. O coitadinho, pessoa com deficiência, ficou para trás. A pessoa que tem qualificação, que tem capacidade, que está preparado para exercer esses cargos e que muitas vezes ele não tem oportunidade de chegar lá, dada todas essas ferramentas que nós comentamos aqui anteriormente, que tiram a possibilidade de uma disputa de igual para igual com uma pessoa que eventualmente não tenha deficiência. Então, e essa preocupação do segmento, em que esse novo governo que está chegando tenha a sapiência aí de escolher pessoas do nosso meio, que são muitas, que são capacitadas, para que a gente não possa ter aí uma regressão aí por falta de critérios na escolha de pessoas que vão nos representar aí
no cenário, principalmente federal, e que respinga aí nos estaduais e no municipal também. Então, essa que é a nossa preocupação, e nós temos que ficar vigilantes e cobrar que nomes que realmente nos representem estejam ali ocupando cargos de gestão máxima no nosso país. Vereador William Veloso, quero agradecer imensamente por o senhor fazer parte dessa programação especial do Diário PCD. Grande abraço ao senhor, vereador, muitíssimo obrigado e boas legislaturas pela frente, vereador. Muito obrigado. Nós estamos agora há 10 minutos aqui que iniciou a sessão plenária. Temos várias demandas aí para tratar essa semana. É uma semana de protagonismo da pessoa com deficiência também, uma forma de nós fomentarmos a discussão a respeito dos nossos direitos. É o ano todo, mas nós temos esse período agora de dezembro em alusão aí ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Agradeço o espaço, prazer, né, em conhecer aí, mesmo que pelas redes sociais, o Joelson Dias, Geraldo também, Abrão, e me colocar sempre à disposição de vocês naquilo que for possível para a gente poder estar caminhando junto em prol dos nossos direitos, em prol de um país melhor, mais justo, mais inclusivo, né? Muito obrigado, vereador. Obrigado. Nós estaríamos com a vereadora Thalita, cadeirante, vereadora do município de Taubaté, São Paulo, mas por problemas ela não pôde estar conosco, mas os nossos agradecimentos à vereadora Thalita. Geraldo Nogueira, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado, Geraldo, valeu, obrigado mesmo, e vamos tocando em frente. Tem muita coisa para a gente falar nos próximos meses, nos próximos anos. Obrigado por estar conosco, Geraldo. Ô, Abrão, eu que agradeço a você, ao Diário PCD, por essa oportunidade, também a oportunidade de estar junto aqui com o Joelson e com o William Veloso. Dizer que esse ano, né, como o William disse, a gente está numa semana de protagonismo da pessoa com deficiência. Esse ano a ONU instituiu como tema para o Dia Internacional, que é o dia 3 de dezembro, hoje nós estamos no dia 29, estamos próximos, né? Dia 3 de dezembro será o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e a ONU, para esse ano, instituiu o tema Soluções Transformadoras para o Desenvolvimento Inclusivo, o papel da inovação na condução de um mundo acessível e equitativo. Então, esse é o tema para esse ano. Nós temos aí muitas discussões a serem feitas sobre o tema para buscar essa visibilidade que a pessoa com deficiência precisa. E o Diário PCD tem feito esse papel, que é dar esse espaço aí maravilhoso de visibilidade social para a pessoa com deficiência. Vamos em frente, um bom dia a todos, boa semana para todo mundo, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Geraldo. Doutor Joelson Dias, muitíssimo obrigado por estar conosco, muitíssimo obrigado pela atenção que o senhor tem para o Diário PCD, gratidão, e vamos que temos mais assuntos pela frente, professor Joelson. Muito obrigado, viu? Olha, Abrão, eu quero te dizer que a gente mal acabou de discutir essa questão da efetivação dos direitos políticos das pessoas com deficiência, os desafios que se apresentam aí para o governo que tomará posse, e a gente já tem um outro tema muito premente, que eu tenho certeza que poderemos contar com o Diário PCD para promovê-lo. Nesse exato momento em que essa entrevista é gravada, eu estou na Etiópia, participando da 17ª Conferência Anual das Nações Unidas sobre Governança da Internet. E é, mais uma vez, lamentável a ausência das pessoas com deficiência em eventos dessa envergadura. É um tema desconhecido no Brasil, me parece, para as pessoas com deficiência, pelo menos do que eu acompanho, e eu participo do CONAD, acompanho muitas das associações, das entidades, e não tenho percebido, pelo menos na pauta das principais entidades e instituições, essa discussão sobre governança da internet. A ONU está preparando um pacto global digital que será lançado em 2024. Precisamos urgentemente levar esse assunto ao conhecimento das entidades, das pessoas com deficiência, para que elas possam
incidir na elaboração desse pacto global, para que não aconteça como foi em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que somente na segunda versão é que as pessoas com deficiência foram contempladas. E em 2025, um encontro mundial sobre essa questão da governança da internet. E não dá para falar em uma internet inclusiva, acessível, sem a efetiva participação das pessoas com deficiência. Como você sempre muito proativo, Abrão, o Diário PCD, então já fica aqui a proposta de darmos encaminhamentos a todos esses desafios para a efetivação dos direitos políticos das pessoas com deficiência e, como se isso já não fosse bastante desafiador, uma proposta para que a gente realize um programa específico, discutirmos e levarmos ao conhecimento da sociedade brasileira, mais especificamente das pessoas com deficiência, a inclusão nessa sociedade digital, nessa sociedade da internet. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite e parabéns pelo seu incrível trabalho. Muito obrigado. Obrigado, professor Joelson, obrigado, Geraldo Nogueira, obrigado, William Veloso, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Fique aqui no Diário PCD, tem mais temas para ser falado no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Obrigado, gente, valeu. Tchau, tchau, obrigado. Está chegando o verão e por todo o Brasil as altas temperaturas sugerem vento na cara. E você, de qualquer região brasileira, pode conquistar sua independência com um triciclo com a adaptação necessária para ir onde quiser. Um veículo com segurança, homologado pelas autoridades de trânsito e com a capacidade de fazer até 40 quilômetros com 1 litro de gasolina. Quem já tem um triciclo, com as adaptações Abner, está pelas ruas, avenidas e rodovias e até mesmo fazendo trilha pelas estradas de terra. Fale agora com a equipe das adaptações Abner e conquiste a sua independência.